Devemos aprender a confiar na palavra visível do nosso invisível e incrível Deus. E eu quero te convidar a descobrir o teu propósito, o propósito que Deus te criou para exercer na Terra. Shalom, queridos, graça e paz. Hoje nós começamos a nossa nova série de pregações e eu espero que você continue conosco nessa jornada. E hoje eu quero que você acompanhe, abra sua Bíblia, mas antes nós vamos orar. Eu quero orar com você antes de ministrar a palavra do Senhor para você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a bênção do Senhor nessa noite, nesse momento, nessa tarde, nessa manhã, seja qual o horário que esse servo e essa serva estão ouvindo essa ministração. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, guarde, livre de todo mal e que Teu Espírito, meu Deus, possa revelar para nós a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E o tema da nossa ministração é o zelo da mão invisível de Deus. Eu quero que você acompanhe Êxodo 2, eu vou ler de 1 a 4, que diz assim: E foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nele o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Êxodo conta a história de Moisés, conta a história de um casal chamado Arão e Joquebede, que se casaram num tempo em que os filhos já nasciam debaixo de um grande pesadelo, de uma sentença de morte. Os meninos estavam sentenciados por Faraó a nascer com uma sentença de morte, de serem jogados no rio Nilo, porque estava exterminando os meninos. Faraó estava tentando destruir a nação de Israel. Moisés aqui nasce debaixo desse contexto, dessa sentença de morte, e o Nilo já era a sepultura que estava infestada de crocodilos para matar essas crianças. Mas nós vemos que o amor desse casal para constituir uma família era um propósito divino de terem filhos, mesmo debaixo desse contexto. Mesmo que essa sentença tenha sido dada por Faraó, no coração desse casal falou mais alto: confiar no cuidado de Deus e no zelo de Deus para com essa criança. Então, essa família estava vivendo um tempo muito difícil, mas eles não permitiram que o sonho deles de formar uma família, de ter os seus filhos, fossem abortados. Mesmo diante dessa sentença, esse casal ficou por 3 meses escondendo Moisés. Imagina a dificuldade dessa mãe de silenciar uma criança para que as pessoas não chegassem a chamar a atenção a essa criança, o choro dessa criança. Não chamasse a atenção no Egito. Como fazer? Que mãe é essa que consegue segurar em silêncio uma criança por 3 meses? Mas agora Joquebede, não podendo mais esconder essa criança, não podendo mais silenciar, essa mãe opta por olhar com um olhar de sabedoria para o seu filho, ver que em Moisés Deus tinha um propósito sobre a vida daquela criança, perceber que o seu filho traria com ele já um propósito da parte de Deus. E essa mãe tinha que agora confiar plenamente na providência divina de cuidar dessa criança. Ela não tinha mais como esconder, ela tinha que lançá-lo mesmo no Nilo. E imagina como
eu e você olharíamos uma situação dessa? Será que nós tínhamos esse olhar de Joquebede diante de uma sentença de morte para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa geração? Eu quero falar com você que hoje o nosso olhar não pode ultrapassar esse quadro atual. Nós não devemos olhar o quadro atual que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo difícil e Deus está nos convocando para ter esse olhar de Joquebede, de confiança em Deus, de saber que a plenitude do Senhor, o cuidado do Senhor, o zelo de Deus, a providência divina, ela é certa na nossa vida. E imagina você, Joquebede, tendo que proteger a herança que Deus deu a ela. Deus havia dado um menino que já nasceu debaixo de um propósito da parte de Deus. Ela foi direcionada pela fé. Ela ia deixar Moisés dentro do rio Nilo, mas ela sabia que era o próprio Deus que ia cuidar de tudo. E é esse olhar que Deus está nos chamando, a mim e a você, nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tanta frustração, a confiar. Sim, essa criança nasce sim com um decreto de morte sobre ela, mas agora essa mãe precisa olhar e dizer: eu não tenho mais como esconder o meu milagre. Eu não tenho mais como esconder essa criança. Eu vou precisar confiar plenamente nesse cuidado de Deus. Eu vou precisar acreditar que mesmo eu lançando ele dentro do Nilo, que é um lugar já da sepultura das outras crianças, porque outras crianças haviam sido jogadas lá e tinham morrido. E essa mãe agora precisa criar um junco, proteger bem esse local onde seu filho ia ser colocado, e ela ia precisar agora entender: eu vou confiar plenamente no cuidado do Senhor. E Deus cuidou. Que maravilha saber que Deus cuidou. Então Moisés chegou em segurança ao seu destino. A irmã dele, Miriam, estava por perto, olhando toda a situação daquele bebê. E Deus entrou nesse contexto e colocou exatamente naquele momento, naquela hora, Deus colocou a filha de Faraó para estar ali no Nilo se banhando. Porque aquela filha de Faraó era a providência de Deus para aquele momento, para salvar o menino Moisés. Que mulheres, Joquebede, filha de Faraó, e Miriam, a sua irmã mais velha. Gente, é fantástico ver o cuidado de Deus, mesmo que nós estejamos vivendo uma situação difícil, um momento difícil, é importante olhar com esse olhar do cuidado de Deus. Ter fé de que o Senhor está cuidando daquela situação. É tentar não entrar no desespero, é tentar entender que eu preciso olhar com os olhos da fé a situação e o quadro que eu estou vivendo. A situação, ninguém aqui quer negar que a situação possa ser difícil. A situação é difícil. A situação é complicada. Mas como é que eu vou olhar esse contexto? Como é que eu vou olhar essa situação? Eu vou precisar confiar no meu Deus. Eu vou precisar confiar no Deus que eu creio que vai honrar minha fé. O meu Senhor vai honrar minha fé. Eu só preciso não entrar em desespero. Eu preciso entrar com fé. Seja em qual for a situação que eu estou. Então aqui nós vemos que Deus honrou a fé dessa mãe. E eu escrevi aqui uma frase e eu quero que você preste muita atenção. Sem Moisés não haveria história, mas sem a iniciativa dessas mulheres não haveria Moisés. Você consegue ver isso? Você consegue analisar bem isso? Sem Moisés não haveria história da salvação do povo de Israel. Mas sem essas mulheres, sem as iniciativas dessas mulheres, também não existiria um Moisés, um Salvador que Deus providenciou para resgatar o povo de Israel. Pense nessa situação. E hoje talvez você esteja aí se perguntando:
Meu Deus, é verdade, é verdade. Deus entrou com pessoas para salvar Moisés, porque Moisés era a providência de Deus para aquele tempo. E Deus trabalhou na vida e no coração dessas mulheres. E Deus fez com que elas entrassem na história e que elas salvaram esse menino Moisés, para que futuramente o menino Moisés fosse a salvação desse povo de Israel. Entendeu? É até aqui eu quero que você pense nisso, eu quero que você foque nessa verdade, que sem Moisés não haveria a história, mas sem a iniciativa dessas mulheres não haveria um Moisés. Amém? Então vamos voltar aqui e hoje você pode estar se perguntando, sim, pastora, Moisés foi salvo, Moisés teve a manifestação da proteção de Deus. E eu, né? Você pode muitas vezes fazer essa pergunta, e eu? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Qual foi o propósito de vida para qual eu nasci? Por que Deus me escolheu? Porque eu estou aqui. Gente, você pode ter feito várias vezes essa mesma pergunta, porque eu também me fiz. Eu me fiz essa pergunta por várias vezes. E por várias vezes eu entendi que eu não era um acidente. Você não é um acidente. Você não veio para este mundo por acaso. Você veio porque você é um acerto. Você é uma bênção divina. O Senhor te escolheu. Foi o Senhor que te escolheu para estar aqui. E se você ainda não sabe, se você ainda tem dificuldade de entender, sim, Moisés nasceu com o propósito de ser o Salvador de Israel. Pastora, e eu? Qual é o meu propósito? Querido, eu vou te dizer, ore e peça ao Espírito Santo para te revelar essa verdade. Mas algo que sempre acontecia comigo, eu sempre orava, Senhor, qual é o propósito de vida que o Senhor tem para mim? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Mas dentro de mim já havia uma resposta quando algo que vinha à minha mente, ao meu coração, sonhos de cuidados com pessoas, de cuidar de pessoas, de ver a necessidade das pessoas, era isso que falava mais alto dentro de mim. E eu acredito que o nosso propósito está ligado a isso. Quando nós temos algo que nós queremos que mude, quando nós temos algo dentro de nós que grita, um sonho, dizendo, eu quero que isso mude, eu quero que isso seja diferente. Isso aqui me incomoda. Normalmente é isso, o teu propósito é muito claro, muitas vezes dentro de nós, é nós que não nos observamos, mas o nosso propósito grita dentro de nós, porque há a voz do Espírito Santo falando em mim e em você. Então aquilo que te incomoda, aquilo que você gostaria que mudasse, aquilo que você tem um sonho implantado aí dentro do teu coração, é isso que Deus quer que você cumpra. Peça ao Espírito Santo, ore, busque orientação, o Espírito Santo vai te revelar qual é o propósito de vida que você tem. E como Moisés, muitos de nós já passamos por situações em que Satanás tentou nos matar. Satanás tentou matar Moisés antes dele nascer. E agora ele está dentro de um contexto. Sim, ele nasceu. E Satanás não desistiu de tentar matá-lo. Eu também, várias vezes, contei meu testemunho, tem minha história de vida já aqui no YouTube, e você pode ir lá e ouvir a ministração desde o início do capítulo, onde eu conto meu testemunho de vida. Satanás, desde pequena, tentou me matar algumas vezes. E depois, na vida adulta, também eu enfrentei situações em que eu pensei, pronto, agora eu morro. Essa situação veio para me matar. Muitas vezes foi isso que eu imaginei que ia acontecer comigo. E talvez tenha acontecido com você. Satanás não vai desistir de tentar nos matar ou nos parar para abortar os propósitos de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos entender que mesmo passando por situações em que Satanás tenta nos parar, nós estamos debaixo de um decreto da parte de Deus. E Deus não vai permitir que nenhum plano dele seja paralisado, seja abortado na vida, na minha vida e na sua vida, querido. Deus vai cuidar
porque o propósito é dele. Nós só somos o canal aberto para Deus trabalhar, mas o propósito é do Senhor. Então Deus vai fazer assim como ele fez com Moisés. Deus vai entrar nesse contexto e vai cuidar da situação. Deus cuidou de Moisés. Moisés nasceu debaixo de um decreto de Faraó. Acontece que o plano de Deus para que ele sobrevivesse foi maior na vida dele. Então Deus trabalhou para o salvar. E Deus salvou a vida de Moisés. E Deus salvou a minha vida. E Deus vai salvar e tem salvado a tua vida. Quantos livramentos você não já deve ter passado e você nem percebeu, nem se deu conta. Nossa! Mas muitas vezes, chegando o final do dia, eu e você paramos e pensamos: meu Deus, quantos livramentos que os meus olhos não enxergaram, mas quantos livramentos o Senhor me deu nesse dia. Eu estou falando aqui com você numa noite já, anoiteceu, e eu posso pensar quantos livramentos o Senhor me deu durante esse dia. Então Moisés era aquela figura do resgatador de Israel. E você estará guardado por Deus, assim como Moisés e eu já fomos e somos guardados. Deus certamente está te blindando para o seu propósito maior. E eu quero já caminhar para o final desse vídeo, pedindo que você abra sua Bíblia em Salmo 139, versículo 13 e 14, que diz assim: Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Queridos, eu e você, nós somos uma obra extraordinária. Como é o nosso Deus, é extraordinário. Ele nos formou no ventre materno com um propósito. Você é uma obra maravilhosa. Eu quero que você entenda isso. Você é uma obra maravilhosa nas mãos de um Deus invisível. O zelo do Senhor na tua vida é maravilhoso. Você é uma criação, e como toda criação que Deus fez, e quando Ele olhou para essa criação, Ele viu que era muito bom. E quando Deus teceu você dentro do ventre materno, quando Ele olhou para mim e para você, Ele disse: é muito bom. Ela é muito bom. É uma obra da criação perfeita nas mãos de um Deus zeloso e das mãos invisíveis desse Deus que eu e você servimos. Você é uma obra maravilhosa, você é uma obra perfeita. Você é uma obra muito boa. Amém? Você recebe essa palavra? Você é uma obra perfeita nas mãos do Senhor. E aquele que te formou não mudou. O Senhor é o mesmo. O meu Deus, o Deus que formou Moisés no ventre de Joquebede, é o mesmo Deus que formou você no ventre materno e me formou também. E esse Deus, ele garante esse sustento na nossa alma, na nossa vida. Deus está ali o tempo todo cuidando com a sua graça, para que eu e você possamos vencer os nossos desafios diários. E quantos desafios! E eu quero te convidar a descobrir o teu propósito, o propósito que Deus te criou para exercer na terra. Porque a mão invisível de Deus está zelando por ti. E eu quero encerrar lendo essa frase. Devemos aprender a confiar na palavra visível do nosso invisível e incrível Deus. Precisamos aprender a abandonar o que podemos experimentar apenas em nossos sentidos e viver de acordo com o que é invisível. Confie nas mãos zelosas desse Deus invisível, porque o zelo de Deus é que está cuidando de mim e de você. Deus te abençoe. Um shalom, que o shalom de Deus invada a tua casa, que a paz que excede todo entendimento seja com a tua vida e a tua família,
nesse dia, em todos os dias da tua vida. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Shalom, queridos, graça e paz.